Boa noite. Boa noite. Olha, gente, que música legal essa. Geralmente eu começo as minhas lives com essa música. Seja leve é a música. Eu tô deixando a vida me levar. Leve. Me acompanhar. É leve. Boa noite. Vamos falar hoje sobre aborto. Um tema muito interessante, muito forte. E eu queria que vocês me falassem de onde vocês são. Desligar aqui um pouquinho. De onde vocês são, gente? Vão colocando aí o estado, a cidade de vocês. Oi, Camila. Oi, Morgana. Minha irmã linda tá aí. Já pegaram a água de vocês? Gente, eu falo sempre que a água, ela resolve quase tudo nessa vida. Peguem a água de vocês, fiquem bem tranquilas. 8 horas, o momento que a gente já tá chegando em casa, chegou do trabalho, né? Vai se acalmando. Preparem-se pra vocês terem os 40, 45 minutos melhores da vida de vocês. João Pessoa, minha irmã, olha só. Então, gente, me falem de onde vocês são. São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, tem pessoas novas aqui, então eu vou dizer mais ou menos como são as minhas lives. As minhas lives, elas são mais rápidas, elas são mais práticas, são mais objetivas. E eu sempre busco fazer de uma forma que realmente exista alguma prática aqui. Falar de constelação é sempre muito... Santana do Livramento. Fica onde, Santana do Livramento? Que lugar bonito. Que nome bonito do lugar. Então, falar de constelação é sempre muito forte. Então, seja numa live, seja onde for. A energia que eu passo pra aí, a energia que vocês passam pra mim é sempre muito forte e sempre muito lindo. Então eu sempre falo que eu preparo um roteiro pra poder passar sempre o melhor pra vocês, pra não esquecer o que é mais importante, mas as coisas vão fluindo aqui e aí. Então eu peço pra que vocês mandem aviãozinhos para pessoas que vocês sabem que passaram por um aborto, seja ele espontâneo, seja ele provocado, para pessoas que vocês acham que passaram por um aborto, mulheres, para homens que passaram, a esposa deles passou por isso, a namorada, enfim, vão mandando aí aviãozinho pra quem vocês acham que precisa. Rio Grande do Sul, isso, gente, vão mandando o aviãozinho aí, que nossa live vai ser hoje super legal. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a constelação, ela não tem julgamentos. Então, não existe julgamento na constelação familiar. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho a temperatura, que esquentou agora. Não existe julgamento. Esse tema aborto é um tema muito forte mesmo. Até falar assim é forte. Eu sei que para vocês que estão ouvindo também é muito forte. Então, como a constelação ela não lida com julgamentos, para mim pouco importa se você está aí me vendo e teve um aborto provocado, teve um aborto, enfim... Você buscou isso, pouco importa, não só pra mim, mas pra constelação, né? No caso, aqui nós não temos julgamentos, o que a constelação olha é o fato, é o que aconteceu e a gente busca equilibrar isso, a gente busca sempre fazer com que a pessoa tenha uma vida saudável. Então, vamos falar desta forma aqui, julgamento zero. Então, gente, primeiro eu quero falar pra vocês sobre o aborto, ou abortamento, né? O aborto espontâneo, que é aquele aborto que a mulher tem devido a algum motivo de ter acontecido mesmo, de uma gestação que não foi adiante, né? Todo aborto, na verdade, é expulsão, né? Ela pode ser voluntária, que é dessa forma, ou involuntária. Esses abortos de forma forçada, digamos assim, do aborto provocado. Existe aquele aborto que é o sentimental, que é o aborto quando a mulher é estuprada, e aí a justiça lida de forma que é possível que ela tenha. Tem também um aborto terapêutico, que é aquele aborto que o médico tem o direito de fazer, aquele aborto também não vai ser punido por isso, porque a mulher está correndo risco de vida, então sempre se olha para a vida da mulher, né? Ou o feto tem má formação, enfim. Por que eu estou falando sobre esses tipos de aborto? Porque aqui a gente não vai levar julgamentos e não vai levar moral. Então,
Não interessa se o aborto foi dessa forma que a justiça aceita, que não aceita, enfim. Aqui a gente vai falar sobre a pessoa, sobre a mulher que passou por isso. Eu quero deixar para vocês, assim, a forma mais leve que for possível para você que está passando, que passou por isso, por essa situação de um aborto. Beber uma aguinha aqui, tá, gente? Vocês estão com água aí? Bebam água também. Então, a constelação familiar, ela lida com três leis do amor. A lei da hierarquia, a lei do equilíbrio, que é do dar e do receber, e a lei do pertencimento. Quando a gente fala de aborto, a gente fala sobre essa lei do pertencimento, que seria o quê? O direito de pertencer. Todos nós temos o direito de pertencer. Eu tenho o direito de pertencer ao meu sistema familiar. Você tem o direito de pertencer ao seu sistema familiar. E o que aconteceu com a pessoa que foi abortada? Com o bebezinho que foi abortado? Ele perdeu o direito de pertencer à família dele, de pertencer àquele sistema familiar. E o que é o sistema familiar? É você, seu pai e sua mãe, os seus irmãos e sua família de origem. E todos aqueles que vieram antes. Estou falando até você, tá? Não vou falar dos que vieram depois ainda. Então, o seu sistema familiar é isso. Quando você tira o direito de alguém pertencer, isso dá um desequilíbrio na sua vida. Mais uma vez, quando você tira o direito ou quando ele é expulso de forma espontânea. Não, sem julgamentos aqui, tá, gente? Isso quando eu falo você tira o direito. Mas quando aquela pessoa perde o direito de pertencer. Então, ele foi excluído. Quando existe a exclusão numa família, isso pode gerar muitos problemas. Sempre vai gerar problemas. Os dois fatos de maiores problemas na constelação é quando se fala de exclusão, que seria um desses fatos, você está excluindo alguém do seu sistema familiar, e segredos de família. E em muitas situações de aborto, existem antes duas coisas juntas, que é a exclusão, que você não deixou aquele bebê vingar, e o segredo de família, que é por quê? Porque você teve que esconder aquele aborto por algum motivo. Ou porque você não queria que o seu marido soubesse, acreditem, gente, tem mulher que aborta e o marido não sabe, por algum motivo ela não quis ter. Ou porque você não queria que o seu pai soubesse, o seu pai não poderia saber. Porque você engravidou de um namoradinho e aquilo não poderia acontecer. Ou porque você achava que já tinha muitos filhos e não tinha mais condição de ter e aí provocou um aborto. Ou até um aborto espontâneo. E por que eu falo isso? Porque quando acontecem os abortos, o casal ele pode desequilibrar muito. E o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio emocional entre o casal. O homem, a mulher, tem um bebezinho, existe um equilíbrio emocional. Às vezes, a separação nem é física, eles não se separam fisicamente, mas eles têm esse desequilíbrio emocional. Por quê? Diversos fatores. Um dos fatores é a mulher culpar o marido. Você não me deu atenção quando eu estava grávida, você não cuidou de mim quando eu estava grávida, e por isso aconteceu isso. No caso, aborto espontâneo, né? Estamos falando aqui. Ou o marido culpar a mulher. Você não tem nem a capacidade de segurar um bebê, da gente ter esse bebê. Então, por quê? Porque a revolta, a tristeza é tão grande que sempre se culpa alguém, sempre vai se culpando alguém. Ou os dois culpam quem? O médico. Eles se unem e culpam o médico. Ah, porque aquele médico não fez um bom pré-natal. Ah, porque aquele médico não soube fazer da forma correta, não me avisou que isso poderia acontecer, não me disse que era uma gravidez de risco. Então, vocês notam que sempre vai existir uma culpa. Por quê? Porque a tristeza é imensa, a tristeza é tão grande que sempre vai existir um culpado. Vou mostrar pra vocês aqui, vou baixar aqui o celular e mostrar pra vocês aqui os bonequinhos que eu utilizo. Aqui existe o pai e existe a mãe. E aí a mãe engravida, tem esse bebê aqui. Só que esse bebê é abortado. E aí ele fica aqui. E aí o pai e a mãe vão e tem outro bebê. E esse bebê fica aqui, ó, esquecido. Ele tá esquecido. Como fazer para olhar para esse aborto? Porque o aborto, ele gera muita tristeza entre o casal. Então, este casal aqui tem que dar um lugar a este bebezinho que veio antes. E não só a este aqui. Vou mostrar para vocês mais uns outros exemplos de como fazer isso. Então, essa ruptura emocional é bastante complicada, porque os casais eles podem se desfazer fisicamente ou só emocionalmente, que foi exatamente como eu estava falando agora.
E o que deve ser feito? Deve aceitar o que aconteceu. Esse é o primeiro passo, é aceitar o que aconteceu. O bebê não vai mais voltar, não tem mais como ele voltar. Então, que seja, que eles dois aceitem que aquilo aconteceu. Eu preparei umas frases sistêmicas aqui, se vocês quiserem depois eu posso anotar para vocês. Para uma mãe ir buscando aceitar esta dor que ela passa, essa culpa que ela tem. Eu preparei essas frases aqui. Uma frase sistêmica. Isso aqui não é um exercício ainda, tá, gente? O exercício eu vou passar no final. Mas a mãe, ela pode falar desta forma. Agora eu te vejo. Como esse bebezinho aqui que eu mostrei. Na constelação a gente faz dessa forma. Agora eu te vejo. Não conseguia te ver. Estou abrindo um lugar no meu coração para você se instalar nele. E, inclusive, dá-se um nome para o bebezinho que não veio. A mãe, ela dá um nome, ela sente se era um menino, se era uma menina. Então, a constelação é esse movimento de almas, que é possível de ser feito. Então, gente, essa questão é muito séria. Ela é tão séria que eu vou contar para vocês o caso de uma pessoa, ela não foi minha cliente, ela foi cliente de outro constelador. Um caso de extrema importância. Eu vou baixar aqui de novo e mostrar os bonequinhos para vocês. Ela veio constelar a prosperidade financeira dela. Olha como a constelação é séria e é profunda. Ela veio constelar a prosperidade financeira dela. O que aconteceu? Ela chegou para constelar a prosperidade. Deixa eu ver aqui a pergunta de Camila. Mesmo depois de falar essas frases, é necessário constelar? Sim, eu vou falar sobre isso também, tá, Camila? Então, a cliente veio constelar a prosperidade dela. Ela disse assim: eu não consigo prosperar com a minha loja. Ela tinha umas lojas e ela não conseguia prosperar. E aí foi feito um movimento sistêmico, ela olhou para essa loja, ela olhava para essa loja. E aí, quando o constelador perguntou para ela, essa loja vende o quê? Ela falou, vende roupas de bebê, essa loja. Vende utensílios de bebê, brinquedo de bebê. E eu abro a minha loja e ela quebra. Eu tenho que abrir, tenho que fechar, porque não firma. E aí, ele pediu para que ela escolhesse um outro elemento oculto, sem ela saber o que significava. Ela escolheu outro elemento, digamos que tenha sido esse daqui, essa pedrinha aqui. E aí, quando ela escolheu esse elemento, que ela olhou para o elemento, ela começou a chorar. Então, quando se foi ver, o campo foi mostrando que esse elemento representava um aborto. Então, gente, foi feito todo o movimento sistêmico aqui. E o que aconteceu? Esta mulher, ela se sentia culpada. As mulheres, elas se sentem muito culpadas e elas, inconscientemente, elas vão se punindo, sabe? Então, ela tinha tido um aborto, ela não tinha um relacionamento mais nesse período. Ela tinha tido um aborto e ela se punia. Todas as vezes que ela abria uma loja que era de bebê, ela, inconscientemente, eu não posso abrir essa loja, porque eu não mereço isso. Eu cometi um aborto, como é que eu vou vender loja de criança? Gente, ela não falava isso, ela só sentia isso, tá? Então, isso é inconsciente. Deixa eu baixar aqui pra vocês, que eu não sei se dá pra ver bem. Então, foi feito esse movimento, e aí foi encontrado esse aborto, né? O bebezinho, que era a representação do aborto, foi colocado o bebezinho. Ela utilizou algumas das frases, que eu não sei exatamente quais foram, porque as frases a gente elabora, as frases sistêmicas fortes. E ela, simplesmente, depois que ela fez as movimentações, ela conseguiu abrir uma loja. Hoje ela já tem uma filial. Essa pessoa que constelou, né? Eu sei do que aconteceu depois. Então, para vocês verem como a constelação, ela é de grande importância. Como ela é forte. Porque ela veio constelar a parte que não tinha nada a ver com o aborto. E ela entendeu que, com essa movimentação sistêmica, ela entendeu que ela precisava incluir. Ela precisava incluir esse filho dela na vida dela. Ela estava excluindo. Então, ela estava burlando, vamos dizer assim, a ordem do pertencimento, o direito de pertencer. E direito de pertencer não é simplesmente porque aconteceu o aborto. Porque o aborto aconteceu. Então, não se tem mais o que fazer. Aquele serzinho não tem mais como voltar. Só que você, incluindo ele na sua vida, com o seu coração, você pode conseguir ter êxito na sua vida e continuar tendo uma vida saudável, apesar do que aconteceu. Porque, como a gente não julga, como não existe certo nem errado, culpado ou não, então você pode começar a ter uma vida saudável ao invés de ter, por exemplo, um outro aborto, vamos supor, ao invés de ter essa situação que ela viveu, tá vendo? Vem constelar uma prosperidade financeira e encontra-se um aborto. Isso é o que é lindo da constelação, dessa técnica tão profunda. Então, o que acontece? Vou mostrar pra vocês aqui mais uma dinâmica, tá?
Temos aqui a mãe. Deixa eu colocar aqui para ver melhor. Temos aqui o pai. Então, agora eu vou falar de filhos, gerações que vêm após o bebê abortado. Temos a mãe, temos o pai. Eles tiveram um bebê, um filhinho, e esse filhinho foi abortado. Aqui, abortado. Só que depois do filhinho, o que é que aconteceu? Nasceu um outro filhinho. Esse foi o primeiro e essa aqui foi uma filhinha, a segunda. E o que é que acontece? Vocês com certeza sabem que deve ter acontecido ou com algum de vocês, ou vocês sabem que isso já aconteceu na família de vocês, ou com um amigo, ou com enfim. Esta criança aqui, ela é tida como a primeira filha do casal. Vocês acham que é certo? Falem aí, gente, se vocês acham que é certo considerar essa aqui a primeira filha do casal. Ah, essa aqui é sua filha. É a primeira. É filha única? É filha única. Só existe ela. Ou ela é a primeira, ou ela é única. Então, o que que acontece? Aqui, eles estão excluindo este bebê. Esse bebê não está pertencendo à família. Só que esse bebê, ele existiu. Ele foi gerado. Ele não sobreviveu, mas ele foi gerado. Foi fecundado, foi gerado. Então, esse bebê aqui, para ele ser incluído, o que que acontece? Sim. O que que acontece para esse bebê aqui ser incluído? Eles têm que ter um olhar para o bebê. E esta filhinha aqui, ela sempre vai ser a segunda filhinha, nunca a primeira. Porque o primeiro já existiu aqui, esse bebê aqui, ó, abortado. Entendeu? É a mesma coisa de, por exemplo, se aconteceu dela nascer, depois um aborto e depois um outro, um terceiro filho. Esse filho aqui é o terceiro. Esse filho aqui não é o segundo. O segundo foi o que foi abortado. E o que é que acontece quando as pessoas não lidam desta forma? Sem esse pertencimento aqui, sem respeitar esse pertencimento. Muitas vezes, a gente fala da exclusão, mas muitas vezes existe até o segredo. As pessoas não sabem que existiu. O que é que acontece com esse terceiro filhinho? Ele vai se sentir como segundo. Então, ele pode ficar totalmente perdido na vida dele. Ele pode ter diversos problemas. Inclusive, muitos filhos que vêm depois de bebês que foram abortados, eles têm diversos problemas. Por quê? Porque eles querem tomar o lugar daquele. Por quê? Porque aquele não está pertencendo. Então, eles querem tomar o lugar desse aqui. E o lugar desse aqui é como? O lugar desse aqui é com morte. Então, essa criança aqui, ela pode... Vocês já devem ter ouvido falar sobre crianças com depressão. Crianças que tentam se matar. Crianças que chegam para os pais e comentam que estão sentindo um vazio. Essa criança aqui, muitas das vezes, ela sente isso porque ela quer estar no lugar do irmão. No lugar desse irmãozinho aqui, ó, que foi excluído. Eu conheço uma pessoa uma mulher, isso aqui eu não constelei, não é cliente, é uma pessoa que eu conheço. Ela teve um aborto, gerou um primeiro filho, com acho que 5 meses teve um aborto. E depois de muito tempo ela teve uma filhinha, seria a segunda filhinha, né, mas ela trata como a primeira, sempre tratou. Essa filhinha dela com acho que 9 anos, mais ou menos, 10 anos, chegou pra ela e disse: mamãe, eu sinto uma coisa estranha em mim. Eu sinto um vazio. Às vezes eu tenho vontade só de ficar coberta com o meu lençol, ficar num lugar escuro. Às vezes eu tenho vontade até de me matar. E assim, foi de extremo desespero pra mãe isso. E pôde-se notar, pôde-se perceber que ela estava justamente querendo tomar o lugar da irmãzinha que veio que ficou como excluída. Os pais não tinham olhado para isso, tá? Para vocês verem como é sério. Muitas das vezes não acontece com esse filho aqui, que ele pode inclusive também apresentar doenças, tá? Doenças sérias. Filhos que vêm depois de abortos. Inclusive com doenças como o espectro autista, por exemplo. Só que o que acontece? Fazendo uma movimentação sistêmica... Ah, Sara, então se eu fizer uma movimentação sistêmica porque o meu filho veio depois de um aborto e ele tem uma doença grave ou ele apresenta sintomas graves, eu vou curar o meu filho? Não. De forma alguma eu diria isso. Seria muita irresponsabilidade da minha parte falar isso. Por quê? Porque a constelação ela não cura doenças. Aí é a medicina tradicional que a gente vai buscar. Só que...
de várias experiências que já aconteceram, já é visto, e isso eu posso falar, que esses sintomas aqui dessa criança aqui podem ser atenuados. Ele pode, por exemplo, o espectro autista pode ficar menos agitado, pode ter melhoras. E com relação a outras doenças também, então é possível. Também o que acontece não só com esse irmãozinho que vem depois, é o que está mais próximo do sistema familiar. Vocês estão vendo, gente? Tô afastando aqui, eu não consigo ver aqui abaixo. Aqui, acho que tá, tô vendo agora. Então, não só com esse bebezinho aqui, mas com gerações futuras, gerações à frente. Por exemplo, ele cresce, tem os filhos e mais à frente, a próxima geração ou a outra geração vão ter problemas. Então, presta atenção. Muitas pessoas não sabem que, principalmente antigamente, que as pessoas escondiam isso. Então, elas, hoje em dia também se escondem quando é um aborto provocado, né? Então, principalmente. Então, busca saber, mãe, você teve algum aborto? Vovó, você teve algum aborto? Busca saber isso. Isso é muito interessante de você incluir o seu irmãozinho, de você incluir o seu tio. Por exemplo, na minha família são 5 filhos. Eu já fiz constelação para entender o meu lugar. Existem constelações que a gente faz assim, o pai e a mãe. Aí existe um irmão que quer constelar, uma irmã. Ela chega e diz assim, eu tenho 3 irmãos, sei lá. E eu não tô sabendo qual é o meu lugar. Aí, às vezes, a gente encontra aqui, ó. Ela acha que é a caçula. Aí a gente encontra aqui um bebê abortado, por exemplo. O que é que acontece? Ela é a 4ª e ela estava perdida, ela não estava conseguindo se encontrar. Na minha casa são 5 irmãos e em diversas constelações a gente viu que existiu, não foi um aborto propriamente dito, mas foi o corpo da minha mãe, no caso, absorveu um embrião, né? Quando eu estava na gestação. No caso, eu sou gêmea, seria eu trigêmea. Isso aconteceu em mais de uma constelação, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a minha irmã gêmea. Então, assim, a movimentação, o campo movimentou muito para isso. Então, o que é que acontece? Eu, teoricamente, seria a 4ª filha, que eu seria a caçula das mulheres. Mas nessa situação, eu passo a ser a 5ª. Então, eu preciso encontrar o meu lugar. Existem pessoas que vão para a constelação simplesmente para encontrar o seu lugar de irmão. O seu lugar na família, para vocês verem como isso é importante. Isso é uma das bases, né? Porque as bases da família são essas 3 leis que eu falei: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E o pertencimento, uma das 3 ideais, se as pessoas soubessem, tentassem equilibrar essas 3 leis, elas viveriam de forma totalmente diferente. Totalmente. Então, as consequências são essas que eu falei. De ter um suicídio, de ter uma doença. Oi, Lu, tudo bom? Atrasou, me perdoa, está perdoada. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Deixa eu ver a pergunta aqui de Gisele. Sara, quando só um dos pais olha para o aborto, os sintomas permanecem? Olha, que pergunta legal. Então, vamos lá. Não, ou a mãe, ou o pai, ou os dois olham. Os sintomas permanecem, você fala o quê? No filho que vem seguinte ao aborto? O que é que acontece? As crianças, elas vêm em qualquer situação, tá, gente? Não só de aborto. As crianças, elas vêm para se sacrificar pelos pais. Quando elas estão doentes, elas estão ali se sacrificando pelos pais. Por isso que a gente não constela crianças. Quando crianças apresentam doenças, quando crianças apresentam sintomas, a gente constela os pais. Por quê? Porque eles estão tomando as dores dos pais. Então, a gente constelando os pais, eles ficando em harmonia, os filhos também vão ficar. Nos pais ou nos filhos pós-aborto. Deixa eu ver aqui. Quando só um olha para o aborto, os sintomas permanecem. O sintoma dos filhos, nos pais ou nos filhos pós-aborto. Sim. Então, quando um dos dois olha, por exemplo, a mãe aqui. A mãe aqui olhou para o aborto. Certo? Ela vai se curar. Certo? Então, esse sistema familiar dela pode acontecer movimentações que esse daqui também vai sentir. Ou vice-versa, só o homem e também vai sentir. Por quê? Quando a gente lida com o sistema familiar, a gente é como se todos estivessem segurando uma corda. Então, quando um é constelado, o outro também sente. Tanto é que quando casais vêm querer constelar sobre assuntos que são conexos, eu falo, não, vamos fazer assim, quem vai constelar primeiro? A gente constela um, espera as movimentações acontecerem para poder constelar o outro. Então, sim. E com relação aos sintomas do bebê, sim.
toda a força que é colocada, que é emanada ali, vai chegando, entendeu? Então, não tenho como te falar exatamente até quanto vai atenuar, mesmo que os dois façam, ou que só um dos dois faça, mas todos os movimentos que forem feitos são totalmente bem-vindos, são totalmente eficazes, tá bom? Então, sim, é possível sim. Perfeita a forma colocada. Oh, Rosemary, coisa linda. Quando o aborto é provocado, isso traz alguma consequência para os filhos que vêm depois? Oi, Lu, você chegou atrasada, eu estava falando sobre isso. Sim, eu estava falando justamente sobre isso. Aqui na constelação, a gente não fala sobre essa diferenciação de aborto provocado ou espontâneo. Tanto faz, não tem julgamento. Seja provocado, seja espontâneo, pode trazer, sim, consequências para os filhos que vêm depois. Eu estava falando justo isso. Por quê? Porque o filho que vem depois, muitas vezes, ele quer pertencer ao lugar daquele que estava ali antes. Então, ele pode ter, sim, pode ter problemas, vários tipos de problema. Eu estava citando aqui o espectro autista, por exemplo, porque muitos bebês estão tendo, não se tem causa genética, não se tem causa, enfim, a medicina não tem ainda, e na constelação a gente vê bastante isso. Não só, é só um exemplo, tá, gente? Podem ter vários outros tipos de doenças, de sintomas, porque ele quer ocupar aquele lugar. E aí as consequências são uma tentativa de suicídio, uma angústia muito grande, aquela criança que você vê que está em depressão. Existe depressão infantil, tá, gente? Preste muita atenção nisso. Então, é possível, sim, que aconteça. Essas questões. Não só com o filho que veio depois, mas com gerações à frente. Então, hoje, por exemplo, uma criança que tem uma doença, vai vendo o que é que aconteceu atrás, faz uma constelação, vê se consegue encontrar a causa, faz liberações para poder atenuar aquela situação daquela criança ou daquele adulto já, né? Gisele, obrigada. Constelei relacionamentos. Minha filha de 4 anos que me trouxe verbalmente a irmã mais velha. Aí voltei a constelar e vi o aborto que não sabia. Olha, você não sabia, Gisele? Me conte mais sobre isso. Que legal. A sua irmã mais velha, ela quem teve o aborto, eu só não entendi essa parte. Então, gente, para vocês virem como é de importância você incluir. E quando eu falo de exclusão aqui, para abrir um parênteses, não é só com relação ao aborto não, tá? É aquele primo que você não gosta, você exclui. É aquele pai que você não gosta, você exclui. Gente, aceitar, honrar e incluir não é você conviver, não. Se é um primo que não é uma pessoa que é boa pra você, que ele faz mal, você não precisa conviver com aquela pessoa. Excluir é você não aceitar no seu coração que ele é seu primo, que ele é seu pai. É você não aceitar que ele é do jeito que ele é. Não que você precisa estar ali, do lado dele, tá? Então, incluir, qualquer pessoa pode conseguir incluir. Basta querer. E, principalmente, quando se fala de abortos. Quando existem segredos de família, aí é que fica mais complicado. Porque você não sabe, então como você vai incluir? Só que a constelação pode mostrar isso, tá? É possível que a constelação mostre. Então, não importa o tempo. Deixa eu ver aqui o que Gisele falou. O aborto foi meu, mas eu não sabia. Minha filha iniciou com sintomas, depois ela disse, mãe, cadê minha... Ah, entendi, Gisele, que bacana, que legal. E aí você fez uma constelação e viu, tá vendo, gente? É porque as crianças, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todos nós, certo? Nós nascemos com uma sensibilidade muito grande. Quando a gente faz o curso de formação, a formação em constelação familiar, a gente passa por um processo de sentir, de canalizar energia. Então, o que é que acontece? A gente vai ganhando uma sensibilidade maior, para quando existir, assim, a gente tiver numa constelação que tiver o campo sistêmico, a gente conseguir fazer com que as movimentações aconteçam. Como, por exemplo, essa semana que eu fui constelar uma menina e assim que ela chegou, eu perguntei logo. Não sabia e perguntei, seus pais são legítimos? Porque eu senti que existia ali um pai ou uma mãe que não era o biológico dela, tá? Então, é isso. Não tem nada a ver com espiritismo, tá, gente? É só energia. Então, o que é que acontece? A gente nasce com essa sensibilidade. Toda criança vai ter isso. Só que, quando uma criança chega e diz, ah, mamãe, eu vi uma pessoa passando ali. Não é espiritismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ah, mamãe, eu vi alguma coisa. O que é que a mãe diz? Menino, para com isso. Ah, mamãe, eu senti um vento frio aqui em mim. Mais uma vez, não é espiritismo. É a sensibilidade que se tem. E aí vão falando isso, e as crianças vão perdendo isso. E a gente vai crescendo, e vai perdendo, vai crescendo, e vai perdendo. E o que que acontece? A gente perde. Foi o que aconteceu com esta criança. A irmã mais velha. Aí você fez a constelação e viu. Olha que coisa linda, que relato bacana. Muito bom, muito bom.
Luciana diz assim: minha mãe abortou uma filha antes de mim e logo depois engravidou de mim. Tínhamos uma relação difícil, muito sofrida. Tem alguma relação com o aborto? Sim, Lu, pode ter sim. A sua mãe pode ter. Agora sim, eu falo aqui sobre hipóteses, tá, gente? Não tenho como saber exatamente sem fazer uma constelação. Sua mãe pode ter projetado isso em você. Essa culpa que ela não conseguiu tirar dela, essa mágoa, essa angústia que ela não conseguiu ressignificar, ela não conseguiu resolver. Então, ela pode ter canalizado pra você, entendeu? Desse aborto, eu queria ter aquele filho e eu não consegui ter e agora eu tô tendo esse outro, enfim. A forma que ela fez, pode sim, com certeza, Lu, e é bem possível, não vou falar provável, que eu estaria sendo irresponsável aqui com vocês, mas bem possível que possa ter acontecido. Com relação à gestação, não importa o tempo da gestação. Mesmo que a gestação tenha sido de, sei lá, de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, a mulher não sabia que estava grávida, sangrou, foi ao médico, e o médico falou que era um aborto, né, espontâneo. Não importa. Em qualquer momento, dá para se fazer essa inclusão. Também não importa o tipo de gestação. Por exemplo, existem gestações que são feitas em fecundações, na verdade, né, que são feitas em laboratório, in vitro. E aí a mulher, ela busca fecundar vários espermatozoide, o óvulo tenta fazer várias fecundações, várias tentativas, vamos dizer assim. E aí lá ela deixa, vamos dizer assim, ela consegue fecundar 2 e 2 não. Então aqueles 2, para a constelação sistêmica, são aqueles 2 que não foram, né, fecundados, são considerados abortos. E aí a mulher, ela precisa ter culpa, precisa ficar sofrida com isso? Não. Ela precisa aceitar, ela precisa incluir que aqueles foram filhos delas, é o material dela, é o material do marido. Então, ela precisa incluir aqueles 2 bebês, tá? Que ela que não vieram ao mundo, né? Digamos assim. Que não tiveram resultado esperado de uma fertilização. Eu tenho aqui pra vocês um exercício sistêmico. Eu vou primeiro falar pra vocês exercício sistêmico pra aceitar no coração e se livrar dessa culpa que você sente inconscientemente, essa mágoa, essa angústia. São 3 pontos principais. Primeiro, tomar a decisão que aquele fato não precisa ficar como um segredo, tá? Não precisa ficar como um segredo. Se você não quer contar pra todo mundo, não conta, mas tenta fazer com que o seu sistema familiar saiba e inclua. Porque senão os que vierem depois vão ter problemas com isso, inclusive você. A outra situação, a outra coisa que você pode fazer muito legal que eu preparei aqui pra vocês, junto ao pai, reconhecer a vida como foi, com tudo que ela veio, tudo que ela tinha, junto ao pai, de preferência junto ao pai, né? Às vezes o pai nem sabe. Se o pai não sabe, faça com que ele saiba. Faça com que ele saiba que existiu um bebê. Porque pra ele também vai ter problemas sistêmicos que ele nem sabe o que tá acontecendo na vida dele. Nem pode nem saber. E fazer rituais. Existem vários tipos de rituais. Exemplo de um ritual muito legal que aconteceu, não sei, acho que muitas pessoas daqui viram aquela série Uma Nova Mulher, de 8 episódios. E a médica lá, ela teve... Tudo que eu tô falando aqui se encaixa ali, aquela série é bem bacana. O que aconteceu? Ela teve ela engravidou, ela provocou um aborto, ela não falou para o pai da criança, depois ela, com movimentos de constelação, ela entendeu que falar para o pai da criança seria uma coisa muito boa, ou seja, ela além de excluir, estava guardando em segredo. Quando ela fala para o pai, o pai da criança entende que teve aquele aborto, ele já fazia representações de constelação, então ele já entendia mais do que ela, e eles foram fazer um ritual. O ritual que eles escolheram foi plantar uma árvore e acolher aquela criança que tinha sido excluída. Na série, até o 8º episódio, ainda não aconteceram as movimentações que vão acontecer na 2ª temporada. Eu estou falando isso porque, não que eu tenha o roteiro da Netflix, né? Mas porque eu sou consteladora, então eu sei o que
vai sendo acontecido. Aquele padrão que aquela médica tem é muito forte. Você vê, ela não se dá bem com a mãe. Então, o padrão que ele, para ser quebrado, ele é bem forte. Quando padrões, eles são muito fortes, eles podem levar mais um tempo para serem quebrados. Então, o que acontece? Eles fizeram esse ritual, foi maravilhoso. Eles incluíram esse filho que tinha sido excluído. E ele, o homem da série, ele já tem uma filha. E ele tratava a filha como primeira filha. Agora ele tem que passar a tratar como segunda. Olha só como isso pode complicar a vida de uma pessoa. Ele nem sabia que tinha um filho, então ele tratava a filha como primeira e quando na verdade era a segunda. Ele não tinha como incluir porque ele nem sabia. Ela também não incluía. Tinha problemas seríssimos com o relacionamento, problemas seríssimos com a mãe. Então, tudo isso mostra lá nessa série. É bem bacana. Esse ritual é bem legal que eles fazem. Eles fazem juntos, plantam uma árvore e dão lugar a esta criança, dão lugar a esse bebê que tinha sido excluído. Lu fala aqui: eu, quando engravidei do meu primeiro filho, não queria gravidez. Não queria mais o meu relacionamento, que era abusivo. Hoje meu filho me agride de uma forma que eu não entendo. O que pode ser isso? Lu, pode ter sido um amor interrompido. Quando se tem uma gravidez que você não quer, por exemplo, a criança ela sente. A constelação, ela mostra pra gente que é um movimento de sentir, é um movimento de almas. Então, a criança, ela sente. Se você pensou em abortar, a criança sente. Então, se você é agressivo, se ele é agressivo com você, é porque ele sentiu que faltou isso, sabe? Ele sentiu que ele estava sendo excluído. Então, tenta incluir, faz algum movimento para incluí-lo. Eu não sei se você já conversou com ele sobre isso, mas você pode utilizar essas frases, algo que eu vou falar aqui ainda. Você pode falar frases como essas pra ele. Eu não sei qual é a idade dele, mas você pode fazer quando ele estiver dormindo, naquele sono que você sabe que ele está num sono profundo, e falar no ouvido dele quando ele estiver dormindo. E fazer essas movimentações sistêmicas, tanto no momento em que ele estiver dormindo, quanto no momento acordado mesmo. E explicar pra ele, explicar toda essa situação. Essa agressividade pode vir disso? Sim, com certeza. Então aqui, além desse ritual, eu preparei umas frases aqui, que aí você pode utilizar também, Lu. A frase é, você no caso, não todos porque não teve um aborto, né? Mas pra quem aconteceu isso. Eu te vejo, meu bebê, você faz parte. Agora eu te vejo, eu não conseguia te ver. Agora eu estou abrindo um lugar no meu coração pra você se instalar nele. O que acontece? Você está dando um lugar no seu coração para o seu filho. Existem constelações com representantes que o representante do bebê, por exemplo, o representante da mãe, só precisava disso para poder destravar a vida daquela pessoa que está sendo constelada, né? Porque eu não sei, a maioria das pessoas aqui eu não sei se sabe, mas na constelação com representantes são várias pessoas. Por exemplo, eu vou chegar e eu quero constelar, eu chego e vou dizer, eu quero constelar um aborto que eu tive, tá? Então, eu não vou participar, eu vou ficar só olhando. Pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, vão representar. Uma vai representar, uma pessoa para me representar. A outra para representar o meu bebê. A outra para representar a minha mãe. A outra para representar o meu ex-marido, o meu ex-namorado, o pai daquela criança. E as pessoas, elas vão sentindo energeticamente, como se fossem, de fato, aquelas pessoas. E muitas das vezes, essa mãe ou esse pai precisava só falar isso para o bebê, para ele se sentir incluído. E no momento em que ele se sente incluído, a vida vai fluindo. Porque é um movimento de almas, é um movimento de amor. Na constelação a gente fala sempre de amor. É sempre amor. Porém, esses rituais, se não forem feitos com uma inclusão profunda, eles não vão surtir efeito, eles não vão ter efeito. Não é simplesmente eu chegar, fazer um ritual dele. Isso é um exemplo de ritual. Plantar uma árvore e dizer assim, pronto, eu fiz o meu ritual e vai dar tudo certo. Não, precisa ser um movimento de alma. Você precisa, de fato, aceitar aquilo de forma genuína. Não é você chegar e dizer, eu vou fazer esse ritual porque a minha vida vai fluir, entendeu? Não é dessa forma que acontece. Então, eu vou falar agora aqui um exercício para vocês, se vocês quiserem fazer agora, ou se vocês quiserem lembrar para fazer depois. É um exercício que eu preparei aqui, com as minhas experiências, para você fazer diante disso. Se imagina diante dessa criança, essa criança que você perdeu. Você fecha os olhos, fica num lugar bem tranquilo e se imagina diante dessa criança. Vê como ela aparece para você. Vai imaginando essa criança e fala assim para ela: eu não pude te receber, meu bebê.
Eu não pude me despedir. Ou eu me despedi sem me conectar. Que pena que isso aconteceu. São frases poderosíssimas. Eu vou repetir. Imagina-se diante dessa criança, do seu bebê, olha para ele e fala assim: eu não pude te receber, eu também não pude me despedir. Ou, dependendo de como foi, eu não me despedi da forma que eu queria. Que pena que aconteceu isso, meu bebê. Então, nesses termos. Observa como é dizer isso. Preste atenção o que você sente, o que a sua alma sente, o que o seu corpo sente. Preste atenção como se sente. Talvez você queira abraçar essa criança, ou talvez você precise de um pouco mais de tempo para conseguir falar essas frases, para conseguir visualizar esse bebê. E tá tudo bem. É no seu tempo. É no tempo que você estiver pronta. Ou, se for um homem também, que seja feito. É no tempo que você estiver pronto. Você pode precisar de mais um tempo. E agora você pode, quando você estiver pronta, você dizer que não vai mais prendê-lo, o bebê. Não vou mais te prender a minha vida. Agora você pode ficar em paz. Então você vai incluir essas frases, esses exercícios, e a frase "você faz parte" é de grande importância para que esse bebê seja incluído. Então, a constelação ela traz um olhar diferente para tudo. Você olha de uma forma totalmente profunda, com amor. Quando é mais de um aborto. Quando é mais de um aborto, Rose, você faz para cada um. Para cada um você vai fazendo. Muito bom você também dar um nome. E muito bom você sentir. Era mulher? Era homem? Você consegue sentir, você pode sentir. Sara, minha linda, meu celular desligou na hora que mandei a pergunta. Tá, Lu, eu acho que a sua pergunta foi sobre se o bebê que veio depois do... não sei qual foi a sua pergunta, Lu. Acho que foi a última, essa daqui não, foi essa aqui. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, não queria gravidez, não queria mais o meu relacionamento, que era abusivo. Hoje meu filho me agride de uma forma que não entendo, que pode ser. Que pode ser isso. Então, eu falei que poderia ter sido um amor interrompido e que sim, poderia ter relação com isso, porque o bebezinho, ele já sente, tá? Quando você está querendo interromper aquela gravidez, ele já sente aquela rejeição. Então, ele já nasce com aquela memória celular, que a gente já tem memórias celulares, não só de quando a gente era bebezinho, né? Lógico, mas de quem veio antes. Então, ele sente sim, e essa agressão que ele tem com você pode fazer parte dessa situação que ele viveu, com certeza. Eu não tenho como afirmar categoricamente o que é sem fazer um movimento sistêmico, mas é possível sim que essa agressão seja porque ele não entende, ele se sente excluído. E aí seria bom você fazer um movimento de inclusão com ele, tá bom? Frases de inclusão, dizendo que o aceita do jeito que ele é e que você não o quis, mas que agora você vê-lo de forma diferente, tá? E aí você vai fazendo essa inclusão. A live vai ficar salva, sim. Obrigada, Gisele, vai ficar salva. E, Lu, eu falei mais acima sobre algumas frases que você pode utilizar na live, mas eu posso repetir pra você. Como resolver isso? Você pode incluí-lo. Não sei quantos anos ele tem, mas crianças, é muito bom esse exercício sistêmico, esse movimento sistêmico, quando se faz quando a criança está dormindo. Então, no momento em que ela está dormindo, naquele sono profundo, você fala no ouvido dela. Você, dependendo da idade, se ele já entender alguma coisa, você pode falar pra ele mesmo: meu filho, eu não estava preparada naquele momento, mas agora eu consigo te ver. Ele tem 22 anos? Nossa, Lu, você é tão jovem e ele tem 22? Enfim, você pode conversar com ele. Então, ele não é mais criança, então ele é adulto. Você pode conversar com ele para ele se portar como adulto. Talvez ele não se porte como adulto ainda. Então, assim, isso é um movimento que vai ser muito lindo de você fazer. Você pode conversar com ele mesmo. Falar que no momento você não o incluía, mas que agora você o inclui na sua vida, tá? E explicar bem. Olha, a constelação, ela é tão rica que uma pessoa, ela foi constelar e ela não conseguia aceitar a orientação sexual do filho dela.
Ela não conseguia aceitar. Ela dizia, olha, ele é muito confuso ainda, mas eu não sei se ele está escolhendo essa orientação sexual por curiosidade, eu não sei se realmente ele é homossexual, enfim, era a orientação sexual dele. Quando se foi feita a constelação, na constelação apareceu que o que estava fazendo esse adolescente ficar perdido era o desejo que a mãe tinha tido. Ela passou a gravidez inteira, dizendo que ia ter uma menina, que queria uma menina, e que essa minha filhinha, e a criança, ela sentiu isso. Gente, isso não vai acontecer todas as vezes não, tá? Eu tô falando de um caso. Então, na constelação, se entendeu o que era aquele desejo. Eu não sei o que se deu depois. A orientação dele pode ser realmente esta ou não. Mas o que se viu foi que o desejo era tão grande que ele ficava confuso, tá? Pode ser que a orientação dele realmente seja essa, mas essa confusão ele poderia não ter. E ele tinha por esse desejo. A mãe desejou tanto que fosse uma menina, nasceu um menino. Então, por que eu tô falando isso? Para poder elucidar o exemplo, a questão aqui de Lu e dizer que bebês, eles já sentem. Inclusive, é possível constelação com mulheres grávidas, para constelar já o bebezinho que está na barriga, tá? Não se porta não, tá muito complicado, Lu. Imaginei que ele não se portava como adulto. Ele precisa realmente estar num lugar de adulto. Ele precisa tomar esse lugar que é dele, porque a idade dele já é de um adulto. Se ele não consegue se portar como adulto, ele não vai ter o que o adulto tem, né? Relacionamento saudável, relacionamentos, porque criança não tem relacionamento. Prosperidade financeira, porque criança não precisa lidar com dinheiro, então ele precisa se colocar neste lugar de adulto. Então, a constelação, eu falei com ele sobre e expliquei, mas ele não aceita. Lu, algumas pessoas precisam de um processo maior, tá? Uma ajuda profissional, uma psicoterapia, outras passam a vida inteira sem evoluir. Então, assim, como mãe, você busca ajudá-lo, as mães sempre vão tentar ajudar, mas existe algum momento que não é possível mais passar dali, né? Então, é isso. Espero que você consiga, espero que ele consiga enxergar em algum momento da vida dele e busque ter essa evolução. Então, quem passa um aborto precisa fazer uma constelação? Gente, é o seguinte, esses movimentos sistêmicos que eu passo aqui, esses exemplos de ritual, esses exercícios sistêmicos, eles são maravilhosos e você pode e deve fazer. Agora, quem passa por um aborto deve fazer uma constelação? Sugiro que sim. Por quê? Como eu falei o caso da mulher lá, ela não prosperava com as lojas dela devido a um aborto. Então, vai muito além, é muito mais profundo do que simplesmente eu chegar aqui e falar movimentos e frases sistêmicas. Essas vão aliviar o seu coração com relação ao aborto, tá? Essas vão fazer com que você inclua um filho, possivelmente você não passe pela mesma situação de novo. Mas você pode descobrir numa constelação que você está sendo leal à sua mãe. A sua mãe que teve um aborto, a sua avó que teve um aborto, a sua bisavó que teve um aborto. Então, a lealdade sistêmica, ela se dá desta forma. Inconscientemente, minha mãe, você passou por essa dor, você teve essa dor, você teve um aborto. Então, eu vou passar pela mesma dor que você. E eu vou ter também um aborto. E nem falo de aborto provocado, falo de aborto espontâneo mesmo. Então, cada caso é um caso. Existem os exemplos que são mais comuns, que são a maioria, por que acontecem esses abortos. Preste atenção para você que já teve mais de um aborto, 2 abortos, enfim. Preste atenção, sempre eu falo aqui, quando falo de sintoma de doença ou de alguma situação dessa forma, sempre busca a medicina tradicional, antes de tudo. Busca isso. Mas, ou ao mesmo tempo, busca também fazer uma constelação, um movimento, entender. Busca também saber das pessoas que existem na sua vida, saber do seu sistema familiar. Às vezes é uma tia e você está sendo leal àquela tia, às vezes é uma bisavó e você está sendo leal à bisavó. Uma pessoa falou que acho que a bisavó dela suicidou-se. Ela morreu foi um suicídio. E ela vivia em depressão. E ela descobriu na constelação, ela me relatou, né? A cliente, ela descobriu na constelação que estava ali sendo leal àquela bisavó, acho que foi bisavó dela. E era um segredo de família. Não se falava que ela tinha morrido dessa forma. Depois de um tempo que se foi falando e as pessoas foram vendo. Então ela estava sendo leal.
Portanto, mulheres que estão aí me ouvindo, mulheres que passaram por esse processo, ou que estão passando, ou pensando, não existe aqui julgamento. A constelação, ela é algo que a gente só lida com os fatos para levar amor, para olhar para aquilo e tentar ajudar a pessoa. Então, se você passou, busque tirar essa culpa que você sente, essa mágoa que você sente com relação a esse bebê abortado. Se você conhece alguém que passou por isso também, faça com que ele entenda. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, me mandem no direct, me mandem na caixinha. Da vez passada que eu fiz a live aqui, que tinha muitas perguntas, fizeram várias perguntas sobre aborto e eu fui respondendo. Mas hoje, por isso que hoje eu disse, não, vou fazer sobre aborto, que as pessoas estão perguntando muito. Lu, você me traz tranquilidade, me sinto acolhida. Agradeço a Deus por ter te conhecido. Oh, que linda, Lu. Obrigada, meu bem. Obrigada a vocês todos por estarem aqui. É uma parte muito gostosa do meu dia falar com vocês. Então, gente, é isso. Boa noite a todos vocês. Sintam-se acolhidos. Esquentem o coração de vocês, sobretudo vocês que estão passando por esse processo ou que passaram. E eu estou aqui disponível para ajudar a todos vocês a fazer com que essa dor, ela vá, sabe, vai embora, fazer com que você consiga ser saudável. Você não tem essa culpa, você não precisa viver com essa culpa. Ninguém precisa viver com essa culpa, culpa nenhuma. Foi feito. Já foi, passou. Inclui e vai ficando tudo organizadinho, tá? Vai ficando tudo equilibrado. Tu foi maravilhosa na live. Obrigada, meu bem. Gratidão a vocês por estarem aqui sempre comigo. Eu adoro, gosto muito de estar com vocês. Vocês que sempre participam, vocês que são novos, muita gente nova aqui. E beijos de luz pra você também. Rosângela tá perguntando. Criança com atraso de fala e adolescente com borderline, na visão da constelação. Então, sintomas e doenças, como eu falei, exatamente como também o aborto, né? Eles podem vir de memórias de pessoas, o que pode ser. Rosângela, eu não gosto de falar assim exatamente o que pode ser, porque muitas pessoas se prendem a algo como se fosse aquilo e pronto, verdadeiramente aquilo e pronto, tá? Mas quando se fala de sintomas, quando se fala de doenças, a gente liga muito à exclusão de algum membro, tá? Então, essas doenças, quando a gente se faz um trabalho de constelação, a gente vai entender o que aconteceu, se é uma lealdade ou o que seja, a gente vai fazendo liberações. E o que pode acontecer? Essas doenças, elas podem ser atenuadas, elas podem ser bem atenuadas. Não traz a cura a constelação, mas pode ter um movimento que faça com que aquela pessoa tenha um avanço, tá? Naquele sintoma, naquela doença. Sarinha, não sei se eu te respondi bem, Rosângela, né? Acho que é Rosângela. Sarinha, o narcisista tem explicação? Lu, é o seguinte, narcisista é um transtorno de personalidade, então essa pessoa, ela não vai ter a cura, né? Não vai ter a mudança. Então, o narcisista, é difícil lidar com o narcisista realmente, mas você precisa também, você não, de qualquer pessoa, precisa aceitar e incluir. Recebo muitas perguntas na caixinha. Minha mãe é narcisista, não consigo conviver com ela. Como eu faço para honrar meu pai narcisista? Recebo bastante. Primeiro, as pessoas estão taxando outros de narcisista de forma errada. Não que seja o seu caso, tá? Estão taxando de forma errada. Então, busca saber primeiro se realmente é sobre isso ou não. Mas, independente disso, sendo... O que acontece? Você pode honrar esta pessoa, não convivendo com ela, mas aceitando em seu coração. Então, com relação à explicação da constelação, é você simplesmente aceitar. Transtornos de personalidade não são modificáveis. Então, por isso que não tem como. O borderline também não vai ter essa mudança, mas podem ser atenuados, tá bom, gente? Então é isso, sobre doenças, sobre sintomas, sobre aborto, incluir as 3 leis, gente. Pertencimento, que é você pertencer, ou seja, não ser excluído. Lei do equilíbrio, que é você dar e receber na mesma medida. E hierarquia, quem veio antes precede quem veio depois. Então é você honrar quem veio antes. O irmão, por exemplo, depois do abortado, é honrar aquele que veio antes do abortado. É honrar o seu irmão mais velho, é honrar seu pai, sua mãe. Quem veio antes, até numa empresa. Até nas empresas a gente precisa fazer isso, sabe?
ter a honra de quem veio antes, do fundador, quem chegou antes, aquele funcionário que chegou antes. O funcionário chegou antes e quem foi promovido foi você, que chegou agora, há um mês. E aí, você pode ter problemas sistêmicos com isso. E não são problemas porque aquela pessoa tá com inveja de você e aí você vai ser perseguido. Não, são problemas sistêmicos, entendeu? Então, assim, quando me fazem essas perguntas, como eu não sei quem foi que me fez aqui acima, em alguns momentos eu gosto de falar a maior parte do que acontece, tá? Mas em muitos momentos eu busco não taxar, porque a gente sabe que existem várias situações. Como eu falei, a prosperidade da mulher chegou num aborto, tá bom, gente? Então é isso, boa noite, gente. Eu já tô quase 1 hora aqui, eu nunca vou fazer uma live, eu nunca faço uma live. Eu sempre busco fazer de forma prática, mas é muito bom estar com vocês e conversar com vocês. Então, gente, boa noite, fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos escolher um tema bem legal também para conversar aqui. E eu espero ter ajudado muito a vocês. Gratidão por todos vocês estarem aqui, a gente fazer essa live, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima semana.